E alguns jogadores saíram do São Paulo para essa temporada 2023. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo São Paulino. Você não vai sentir falta deles não, hein? Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou o Danilo Augusto, esse é o canal Fino da Bola. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre esses jogadores que deixaram o São Paulo e que, ao meu ver, não vão fazer falta alguma ao tricolor. Então, simbora pro vídeo? Vem comigo! E primeiramente eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal, você que está comentando, você que está deixando o seu like, está participando dos vídeos que nós estamos postando. Eu agradeço demais, eu agradeço de coração mesmo por sua participação, porque é muito importante, a sua inscrição também é muito importante, porque cada dia mais a gente vai vendo que a comunidade Fino da Bola vai crescendo aos poucos, mas vai crescendo. Então, muito obrigado mesmo por sua companhia, por sua atenção, e continue conosco aí nos próximos vídeos, porque a gente ainda tem muito ainda pela frente para estar analisando, para estar falando sobre futebol, tá bom? Então, obrigado pessoal, de coração mesmo. Eu agradeço demais vocês. E falando sobre o assunto do vídeo, os jogadores saíram do São Paulo, algumas baixas, algumas dispensas. O São Paulo que fez uma lista de dispensa e acabou tendo alguns jogadores já fora do seu elenco para essa temporada de 2023, o que é totalmente normal, natural. Não sei se tantos jogadores assim é normal, mas um ou outro sempre acaba saindo, porque não só de contratações vive um grande clube. Você pode contratar jogadores específicos para determinada posição para suprir algumas carências do elenco, mas não tem como você só ficar contratando. Às vezes tem jogadores que estão no time e não estão jogando, não estão sendo aproveitados, não vão ser aproveitados e às vezes recebem até altos salários, e esses caras não podem ficar no time, porque ou vão estar descontentes por não estar jogando, ou vão acabar se acomodando porque tem um grande salário, um alto salário, e não vão estar muito preocupados em estar treinando ou querendo alguma posição. Eles já têm o seu ordenado ali já garantido. Então é necessário que o time faça essa limpa, faça essa reformulação no elenco, até para dar uma respirada nos cofres e poder contratar outros jogadores ou até pagar suas dívidas, que é o mais importante. É o caso do São Paulo atualmente. Jogadores, por exemplo, como Miranda, Luizão, Reinaldo, Bustos, Éder, Marcos Guilherme, Andrés Colorado, Léo, Nicão, Igor Gomes, o Patrick, eles deixaram o São Paulo para essa temporada. Alguns não tiveram seus contratos renovados. Vou colocar aí a exceção de tudo que a gente vai estar falando aqui sobre esse não fazer falta, o zagueiro Luizão, porque o Luizão é uma joia da base, o zagueiro que ele estava se destacando. Ao meu ver, ele logo iria ser titular, porque ele tem uma condição técnica e física muito boa, um potencial muito grande para ser um grande zagueiro aí para frente, mas como ele estava com seu contrato terminando e ele acabou meio que querendo ir para a Europa, é um desejo do jogador. O São Paulo acabou talvez demorando, não sei se é culpa do São Paulo ou não, mas o São Paulo está perdendo muitos jogadores desta mesma maneira, que vai acabando seus contratos, eles não conseguem renovar com essa molecada, eles vão para um time de fora e lá acaba estourando. E pode ser até o caso do próprio Luizão, que o São Paulo ainda conseguiu ficar com a parte aí dos direitos econômicos do jogador, mas em vista do que o São Paulo poderia ganhar daqui 1, 2 anos com esse cara jogando aí de titular durante esse tempo, seria um valor muito maior. Então o São Paulo acabou meio que vacilando mais uma vez nesse ponto, deixando o Luizão partir, e tem que começar a olhar mais para a base, olhar mais para esses garotos. É lógico que a gente pensa, poxa, mas não dá para saber quem vai ser ou quem não vai ser o craque, o cara que vai dar um retorno financeiro, mas como eles têm condições de estar todos os dias olhando esses caras, ver quem tem um potencial maior e já brindar esse cara e brindar o próprio clube, para não perder joias como essa da maneira tão fácil e por tão pouco dinheiro. Então o Luizão seria desses que saíram de São Paulo, talvez o caso à parte aí dessa questão de se vão fazer falta ou não, porque ele vai fazer falta, porque é um grande zagueiro jovem, cria da base, então esse sim faria falta. Mas os outros aí, como eu já citei atrás, eles não vão fazer falta alguma. E aí, quando a gente olha pelos motivos que não farão falta, é coisa muito clara. Por exemplo, o Miranda é um jogador que ele não tem mais condições de dar um retorno técnico para o São Paulo. É lógico, vamos separar aqui a história do cara no São Paulo, tudo que ele produziu, tudo que ele conquistou no São Paulo é uma coisa, e o que ele pode conquistar daqui para frente é outra. Como jogador, ali dentro de campo, eu não vejo mais condições do Miranda, por suas limitações, até questão de idade, físicas, de dar algo a mais pelo São Paulo, de ajudar o São Paulo em jogos, por exemplo, importantes, jogos mais duros, mais pesados, aqueles jogos aí de uma semifinal de Libertadores,
Libertadores não, que São Paulo não está disputando, mas sei lá, uma Copa do Brasil, até uma Sul-Americana, um clássico, como eu falo, não pela qualidade técnica, mas pela condição de limitação física mesmo, em relação à idade que vai passando para todo mundo. E não sei se ele já vai se aposentar, se ele ainda vai continuar jogando, mas num time como as pretensões do São Paulo, talvez não tenha condições mais do Miranda ajudar dentro de campo. Talvez um jogo mais fraco ali, um jogo mais simples, um jogo mais tranquilo no Campeonato Paulista, por exemplo, sim, mas aí eu acho que não haveria tanta necessidade de tê-lo, para também não manchar a história dele, que é maravilhosa no São Paulo, e dar a oportunidade dele às vezes de encerrar a carreira no Curitiba ou seguir sua vida assim como ele pode estar planejando. Então, não vejo ele em condições de dar esse tipo de retorno. Tem jogadores, por exemplo, como o Bustos, não sei nem como falar para vocês assim, ele vai dar ou não retorno, porque o cara quase não jogou. Quando jogou também, para mim, não chamou atenção. O Reinaldo também não via muito retorno que ele poderia dar mais ao São Paulo. O cara que passou tanto tempo no São Paulo, ganhou tão pouco. Na verdade, não ganhou só um título. Então, assim, é um cara que também poderia ir para fora, sair do São Paulo. Não veria mais o porquê dele continuar no São Paulo. Além desse retorno dentro de campo, jogadores caríssimos, né? Jogadores caríssimos, que você pega o salário do Reinaldo, aproximadamente R$500 mil, vamos colocar aí mais ou menos, né, uma média aí, o valor aproximado. Nicão, R$600 mil, o Patrick, R$600 mil, Éder, R$700 mil, o Busso, R$720 mil. Então, assim, são jogadores muito caros, salário muito altos, e desses jogadores aí, praticamente só o Patrick e o Reinaldo que estavam jogando de uma maneira assim mais regular, né? Reinaldo ainda uma vez ou outra perdia a posição para o Éder, o Patrick ele demorou para começar a jogar. No começo, quando ele chegou, ele estava, vamos dizer assim, com o preparo físico dele não muito legal, então ele ainda demorou um pouco para pegar uma forma física, mas são salários muito altos para quem quase não joga. Se você pegar uma média aí desse salário, quantos times da Série A, por exemplo, tem essa folha salarial? Então eu vejo que foi a melhor maneira, foi dispensar esses jogadores, não renovar com esses jogadores, ou negociar esses jogadores, como fizeram com o Patrick. E também, se a gente for ver bem, além da questão de que eles não poderiam dar retorno e que eles são jogadores caros, também que eles não deram retorno, no retorno necessário ao São Paulo, porque vamos colocar aí, esses caras que nem o Nicão é um cara que chegou, jogou poucas partidas, ele não deu retorno nenhum ao São Paulo, tecnicamente dentro de campo ali, fez um gol ou outro sim, mas não vi nenhum jogo que ele, esse cara foi o cara do jogo. Ele na verdade não teve nem sequência para mostrar um futebol São Paulo. Se seria interessante mantê-lo ou não no time, aí vai muito de cada um. Eu vejo que, como ele já não deu esse retorno na primeira temporada, é um jogador que foi caro, mas ele não tinha, ao meu ver, perspectiva de deslanchar no São Paulo. É o tipo de jogador que eu acho legal nem ter mais no São Paulo. Eu vejo que foi a melhor maneira ter negociado ele mesmo com o Cruzeiro e não tê-lo mais no time. Vamos dizer aí que o Reinaldo jogou muitas partidas, né? Ele jogou várias partidas pelo São Paulo, se não me engano, mais de 300 partidas, mas ganhou apenas um título. Então, assim, qual o retorno que esse cara deu ao São Paulo? Algum jogo ou outro jogou bem? Sim, teve jogos que ele jogou muito bem, cruzamentos bons, né? Um bom batedor de pênalti, mas quando a gente vê na efetividade em si, esse cara ganhou um título só um paulista apenas, em tanto tempo que ele passou no São Paulo. Então, assim, um retorno, ou então o torcedor São Paulino está começando a medir as coisas tudo um nível muito baixo, e o clube da grandeza do São Paulo não pode, né, medir dessa maneira. E sem contar que a gente pega os jogadores como o Éder, veio ele da Inter de Milão, acompanhei ele na época de Inter de Milão, Sampdoria, principalmente Sampdoria, ele jogou muita bola, mas naquela época, quantos anos atrás? 10 anos atrás, 8 anos atrás. Então, assim, agora já é um jogador veterano, jogador que já está mais ficando acomodado, né? Ele é um cara que você vê que ele já não consegue jogar todas as partidas, a alimentação física chegou com a idade. Então, e pelo salário dele, não tem como continuar. E ele não jogou quase, né, pelo time de São Paulo. Então, assim, quando o Léo Pelé foi mais um jogador que ele teve uma regularidade no São Paulo, ele jogou muito jogos de titular pelo São Paulo, talvez até por uma carência da posição do São Paulo, um cara que joga pela esquerda na zaga e sabe sair jogando, porque ele sabe sair jogando, lateral esquerdo de origem, tecnicamente até um jogador regular, um jogador médio ali, mas para a zaga também ele teve a sua evolução, mas comparando com outros zagueiros, não tem como você deixar o Léo Pelé de zagueiro titular no São Paulo, e às vezes até um próprio Ferrarese, que eu também não acho lá grande coisa, mas eu prefiro o Ferrarese até do que o próprio Léo Pelé na zaga. O Léo Pelé, você vê que ele teve muitas falhas em jogos em que sempre caíam pelo lado dele,
E o jogador como ele, na posição dele, não pode falhar. Falhas que custaram jogos, custaram resultados, vitórias ou até empates. Então, nesse ponto, eu vejo que o Léo Pelé também não vai fazer falta, e foi até uma benção, vamos dizer assim, o Vasco ter vindo comprar esse jogador. Pode ser que ele chegue no Vasco, estoure, chegue lá, ele jogue muita bola, ele seja o cara do time, né, que seja, mas aqui no São Paulo eu não vi muita graça, assim, não, vamos dizer assim, não vai me deixar saudade também por ele ir embora tranquilo também, não tem problema algum, né. Outra coisa também que a gente vê muito também, é um motivo muito claro, assim, quando a gente olha para times que passam muito tempo sem ganhar títulos e a gente vê que em determinado momento escapa resultados, escapa títulos ou situações em que poderia ter ido melhor, é quando a torcida começa a pegar no pé. E alguns jogadores desse elenco estavam sendo vaiados pela torcida, a torcida pegou no pé realmente. O exemplo máximo desse tipo de jogador foi o Igor Gomes, porque o Igor Gomes, ele começou, para mim, ele era uma promessa muito grande, uma joia ali que estava começando no São Paulo à época, e eu via ele como um cara que poderia ser um grande jogador nessa equipe do São Paulo, poderia agregar tecnicamente e até fazer história com o São Paulo. Mas aí a gente foi vendo ao longo do tempo que não foi bem assim. Um jogador que fisicamente é muito bom, ele é forte fisicamente, é rápido, ele está em todo o campo, em todo lugar do campo, você vê que ele se movimenta bem, é um cara que você não pode reclamar de falta de vontade do Igor Gomes, mas tecnicamente eu achei que ele seria muito melhor. Eu, sinceramente, eu me frustrei, assim, eu me decepcionei com esse rapaz tecnicamente. Não sei se a pressão de tanto tempo São Paulo não ganhar títulos e a torcida em cima e cobrando, e talvez ali a procura de um ídolo, alguém para aplaudir, alguém ali para idolatrar, ele acabou sentindo essa pressão e não conseguiu desenvolver o futebol dele. Talvez no Atlético ele chegue lá, e pode até ser que ele jogue bem mesmo, joga até mais que jogou no São Paulo, mas no São Paulo ele não conseguiu desenvolver a sua parte técnica. A gente vê que em alguns lances ele poderia dar continuidade. Ele é um cara que você não vê ele assim fazendo aquela jogada de 1 contra 1, de dribles, né, jogadas mais de força. Ele vai, quando ele pega a bola, ele já volta para o zagueiro, toca para o lateral. Ele é aquele cara que dá aquela voltinha, então assim, não flui tanto o jogo nos pés dele. Ele não é um cara que consegue colocar um companheiro na cara do gol com aquele passe, aquele último passe, o passe do camisa 10 mesmo. Muitas vezes até chutar de fora da área. A posição dele é um cara que ele vem chegando de trás, é um cara que pode chegar bem para chutar, né, de fora da área, tentar ocasiões de gol de fora da área. É um cara que quase não chutava também de fora da área, e infelizmente quando ele tentava o chute eram chutes terríveis, né, chutes que iam até quase para a lateral. Então, assim, o Igor Gomes, ele realmente não caiu nas graças da torcida, foi até, não vou dizer injustamente, mas pegaram muito no pé dele, e isso daí atrapalha realmente até a questão do jogador, mas ele também fez por onde ter a torcida pegando no seu pé, então também não vai fazer falta, não vejo isso. E assim, de tudo isso que a gente está falando desses jogadores que saíram, o que mais fica na minha cabeça, eu não sei se vocês têm essa impressão, é aquela essência, ou então o tipo de time, né? Quando você pega aquele elenco, você coloca aquelas fotos desses jogadores ali, todas juntas, você vê, pô, esse elenco aqui é um elenco perdedor. Isso é uma coisa que fica muito na minha mente, né? E o Reinaldo, ele talvez, junto com o próprio Igor Gomes, e antes tinha um pouco isso do Rodrigo Caio, né? Aquele jogador que é taxado como, pô, esse cara não conseguiu ganhar aqui. Isso é um elenco perdedor, um elenco que não conseguiu vingar no futebol. Mas assim, é um elenco que não conseguiu vencer aqui no São Paulo. Então eles têm isso no São Paulo, né? Um elenco que não conseguiu vencer, talvez em outros lugares eles vão vencer, mas eu creio que longe do São Paulo vai estar bem melhor. E agora, vamos dizer assim, vida nova, jogadores aí contratados, jogadores mais modestos financeiramente, vamos dizer assim, jogadores não tão conhecidos, mas quem sabe não sejam os jogadores que venham levar o São Paulo a outras glórias, ao topo mais alto dos campeonatos, chegar com mais força, não passar tanta vergonha como o torcedor São Paulino passou nos últimos anos. Essa é a expectativa do torcedor São Paulino. Vamos esperar nessa temporada se realmente isso vai se concretizar. Bem, meus amigos, eu agradeço você que assistiu o vídeo até aqui. Se caso você tenha gostado do vídeo aí, deixe seu like. Se não é inscrito, também inscreva-se no canal. Também deixe seu comentário, o que você acha desses jogadores que saíram, se vão fazer falta ou não para o tricolor. Se alguém aí você acha que vai fazer falta, ou por que você acha que vai fazer falta. Tem muita gente que gosta de um ou outro desses que eu citei, e a gente respeita a opinião de todo mundo, e eu quero que você comente aí, né, o que você pensa sobre esses caras que saíram. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, que Deus abençoe a todos vocês, nos vemos nos próximos vídeos, e não se esqueça que aqui é você quem joga o fino da bola, beleza?